Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Essa videoaula de Física 1 vai tratar sobre o assunto de centro de massa e momento linear. São dois tópicos bastante importantes para a gente começar a desenvolver aqui resoluções dos próximos exercícios aqui de física. Começando a tratar então sobre o tema de centro de massa, a gente pode definir então o centro de massa como sendo um ponto que eu tenho ali no meu corpo, né? Ou seja, qualquer que seja o corpo aí que estiver em movimento, ele vai ter um ponto um específico ao qual eu posso utilizar ele para descrever o movimento daquele corpo como se fosse de uma partícula, ou seja, eu simplifico as dimensões do meu objeto, tratando ele como se fosse uma partícula ali diminuta, eu começo então a descrever todo o movimento a partir daquele ponto. O centro de massa, então, é justamente esse ponto que a gente utiliza para isso. Além disso, a gente pode observar também que o movimento de um sistema relativo a esse ponto de centro de massa, ele vai ser também o ponto aonde eu vou ter toda a massa no meu sistema concentrado naquele único ponto. Muitas vezes esse ponto também vai ser o ponto aonde eu consigo o equilíbrio estático ali do meu objeto, aplicando esse objeto aí sujeito a uma força gravitacional em um ponto específico. Bem, o centro de massa, então, ele passa a ser um conceito bastante importante para nós tratarmos eles, justamente para resolver problemas ali, porque eu posso simplificar, como eu disse anteriormente, simplificar o comportamento aí, do meu objeto, a forma desse objeto, e assim, então, ter uma especificação bem tranquila para a resolução de um problema. A gente já vem adotando isso daí indiretamente, quando a gente estava tratando lá de cinemática, particularmente, a gente aplicava bastante esse conceito inconscientemente. Agora a gente vai começar a tratar então da forma com o mérito que isso daí precisa. A gente entender como que eu identifico onde é esse centro de massa, ou seja, esse ponto onde toda a massa do meu objeto vai estar concentrada, eu vou começar então com um exemplo bem simples, considerando um sistema que é composto somente aí de duas partículas, e essas partículas então elas têm massa idênticas. Além disso, eu vou supor também que o movimento desse conjunto de partículas está ocorrendo em uma única dimensão para facilitar aqui a gente compreender como que chega numa relação matemática para encontrar esse ponto do centro de massa. Então aqui a gente tem o nosso exemplo, né, a nossa figura, que eu tenho então uma massa M1 e uma massa M2, como foi dito ali, as massas são idênticas, e diferencia que a massa M1 ela vai estar numa posição x1 em relação aqui ao meu eixo x, enquanto a massa M2 vai estar numa posição x2 ao longo do eixo x. Bem, considerando essas duas partículas, eu vou ter um ponto aonde eu vou ter ali que eu teria o equivalente à massa total dessas duas partículas ali, e é justamente esse ponto que eu destaco aqui, que é o que a gente chama de centro de massa. Aqui vou me referir ao centro de massa sempre pelas letras Cm, ou às vezes como subíndice aí em uma determinada variável. Então, nesse caso aqui, eu teria que esse ponto seria o xcm, ou seja, a posição ao longo do meu eixo x, que vai estar contida aí esse centro de massa dessas duas partículas aqui descritas. Eu posso então dessa forma encontrar aonde vai ser esse ponto, né, equivalente aqui, utilizando uma relação entre massas e distância, ou seja, a massa total do meu sistema localizada nesse centro de massa xcm, então a massa total m, aonde m é m1 mais m2, vezes a posição do meu centro de massa, ele vai ser igual à massa da minha primeira partícula, m1, vezes a posição que essa partícula se encontra, x1, mais a massa m2 vezes a posição que ela se encontra, x2. Ou seja, obedecendo essa regra, eu consigo então estabelecer ali uma relação entre massa e posições para definir o meu centro de massa. Nesse caso, então, se eu quisesse determinar aqui o meu centro de massa, xcm, bastaria então dividir tudo aqui pela massa total do meu sistema. Considerando então as posições que eu tenho ali dessas respectivas partículas,
eu teria o seguinte, vamos supor que para a partícula M1, eu tenho que a posição dela, x1, vai ser igual a 0 metros, ou seja, essa partícula aqui ela estaria na origem do meu sistema. Sendo dessa forma, eu tenho que a minha partícula M2 ela estaria então localizada a uma distância d em relação à origem aqui do meu sistema. Então, x2 vai ser igual a d. Então, eu tenho aí a relação entre as posições desses dois corpos. Para encontrar, então, o centro de massa, eu substituiria aqui M1, a posição x1, que é a origem, 0, mais M2 vezes a posição x2, que é uma distância d. Eu substituo aqui. E aí, então, eu isolo justamente a variável que eu quero, que é a posição xcm aqui, ou seja, o centro de massa desse sistema. O centro de massa desse sistema, xcm, vai ser então M2 sobre M1, ou seja, M1 mais M2, vezes d, que é a distância aqui que eu tenho de uma esfera para outra. Nesse caso, então, fica M2 dividido por M1 mais M2 vezes d. Essa, então, seria a localização desse centro de massa aqui para esse sistema. Obviamente, se eu tivesse aí os valores numéricos de massa e dessa distância, eu conseguiria, então, encontrar numericamente também o valor da posição xcm. Bem, existem situações onde as massas não vão ser idênticas, como, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho que a minha massa M1 ela é muito maior do que a minha massa M2. Elas estão separadas ainda por uma mesma distância d, como tinha no caso anterior. A minha posição x1 aqui nesse caso também é a mesma do anterior. Obviamente x2 aqui também vai estar uma distância d. O que ocorre nesse caso em particular é que o meu centro de massa ele sofre um deslocamento da posição que ele se encontrava. No caso anterior, como eu tinha as duas massas idênticas, o meu centro de massa estava localizado no meio entre a distância de M1 e M2. E nesse caso aqui, como eu tenho M1, uma massa muito maior, o meu centro de massa acaba se deslocando mais para o lado de M1, ou seja, eu posso concluir daqui que o meu centro de massa ele vai estar localizado mais próximo possível de onde eu tiver maior concentração de massa do meu sistema. Nesse caso aqui, o xcm ele vai estar muito mais próximo aqui de M1 do que ele estaria para M2. Então, esse daí é um raciocínio que a gente pode aplicar, que muitas vezes aí pode servir para a gente conferir se o cálculo do centro de massa está correto, ou simplesmente para a gente ter uma noção da onde é a posição que deve se encontrar esse centro de massa do meu sistema. Até agora, então, a gente descreveu aí o comportamento para encontrar o centro de massa, considerando aí um sistema unidimensional, né, com duas partículas, mas eu posso extrapolar esse caso aí para um sistema com várias partículas e que seja tridimensionalmente, ou seja, que ele ocupe um volume no meu espaço. Nesse caso, eu posso então decompor as posições do centro de massa ao longo de cada respectivo eixo, x, y e z. E para o eixo x eu teria, por exemplo, que a massa total das minhas partículas vezes a posição do centro de massa seria descrito por M1, x1, mais M2, x2, mais M3, x3, mais n partículas que eu tiver compondo aqui esse sistema, ou seja, Mn, xn. N, então, vai ser a enésima partícula que tiver contido aí nesse meu sistema. Assim, eu consigo determinar o centro de massa ao longo do eixo x para um sistema com múltiplas partículas. Generalizando essa expressão aqui, eu posso escrever ela numa forma de somatória. Portanto, a somatória é de mi xi de i igual a 1, ou seja, da primeira partícula, até a enésima partícula que compor o meu sistema do corpo que eu estiver analisando aí o movimento dele. Tá? Lembrando que M1, aqui nesse caso, vai ser sempre a soma das massas de todas as partículas que está compondo aí o meu sistema. Tá? Análogo que a gente fez aqui para o eixo X, se eu estou num sistema tridimensional, eu vou também aplicar o mesmo conceito para os eixos Y e Z, nesse caso, levando em consideração somente as posições
em Y, por exemplo. Então, para o eixo Y, vou ter a massa total vezes o centro de massa em Y, YCM, que é igual, então, à somatória de MI, YI, né, da posição em Y da primeira partícula até a enésima partícula que eu tiver contida nesse sistema. E no eixo Z a mesma coisa, eu teria, então, a massa total do meu sistema vezes o centro de massa ao longo do eixo Z, somando a massa de cada uma dessas partículas vezes a posição ao longo do eixo Z de cada partícula, desde a partícula M1 até a enésima partícula que eu estiver compondo o meu corpo. Desta forma, então, eu tenho ali as 3 coordenadas que vão definir para a gente no sistema a localização do meu centro de massa. Como eu tenho aí um sistema com coordenadas, eu posso também escrever o meu centro de massa da forma vetorial. Assim ele fica que a massa total desse sistema vezes o vetor centro de massa do meu corpo vai ser igual então à somatória de M1 RI, ou seja, o vetor posição da primeira massa, né? E 1 até a enésima massa que eu tiver nesse sistema. Então a equação número 1 aqui, ela define para a gente vetorialmente a equação para encontrarmos aí o meu vetor centro de massa do meu corpo com um determinado volume distribuído espacialmente. Eu ainda tenho algumas condições ainda que podem complicar muito mais. São os casos, por exemplo, que eu tenho aí um sistema que ao invés de ter uma quantidade de partículas que eu consiga contabilizar, eu tenho uma quantidade aí infinita de partículas, ou uma quantidade aí muito grande de partículas, a qual seria quase impossível fazer a contabilização dessas partículas que compõem o meu sistema. Isso é bastante comum, tendo em vista aí que muitos dos corpos que a gente trabalha eles são constituídos aí de átomos, né? E átomos aí seriam, por exemplo, as menores partículas, né? Quase as menores partículas que a gente teria para definir esse sistema ali. Eu faria então a somatória das massas de todos os átomos que compõem um corpo ali. Como esse número é muito grande, tá? E a massa de um átomo é relativamente infinitesimal, perto da massa comparável do corpo que eu estou estudando o movimento, eu posso então atribuir esse sistema agora como sendo uma somatória no limite de uma massa dm, ou seja, de uma massa infinitesimal. Nesse caso, a gente chega então com uma relação mais ideal para escrever o centro de massa de um corpo distribuído espacialmente com um determinado volume, seria então considerar a massa total desse corpo vezes o vetor centro de massa igual à integral do vetor centro de massa de um elemento de massa dm, que seria um elemento infinitesimal contido aqui para esse corpo aí extenso, distribuído espacialmente. A relação, então, número 2 seria a equação aí mais geral possível para encontrarmos aí o centro de massa de um corpo. Obviamente, dependendo aí do grau de dificuldade, é muito mais fácil a gente fazer aquela somatória mostrada ali na equação número 1, né, do que resolver essa integral aqui. Mas tenha em mente que essa integral número 2 aqui, ela deriva-se da equação número 1 demonstrada no slide anterior. Um conceito bastante importante que a gente deve destacar aqui é a diferença que a gente tem entre centro de massa e centro de gravidade. Embora muitas das situações eu vou ter centro de massa, é um conceito muito similar ao centro de gravidade, eles são parâmetros estritamente distintos. Para a gente entender então um pouquinho melhor, vamos dar a definição do que seria cada um. No caso, por exemplo, do centro de massa, como a gente se refere sempre como CM, ele vai ser o ponto então que a massa do corpo se concentra todas as forças externas atuando no corpo. Tá? Ou seja, se eu estou colocando aquele corpo em movimento, seria então o equivalente a ter todas as forças que produzem aquele movimento no corpo estivessem atuando em somente um único ponto, ou seja, como se fosse uma partícula. Então, o centro de massa, nesse caso aqui, é o ponto onde se concentra todas as forças aplicadas do corpo.
Temos um outro conceito que, embora possa parecer semelhante, mas ele tem uma diferença, que é o conceito de centro de gravidade. A gente acaba adotando aqui a notação de CG para definir centro de gravidade. Que é o ponto onde a força-peso atua no corpo. Tá? Então, nesse caso, a única força que eu tenho interesse para estudo ali desse ponto em particular é a força-peso. Diferente do que acontecia no centro de massa, que eu estava interessado na força que produzia o movimento. Em muitas situações, pode ser que a própria força-peso seja a responsável para produzir o movimento. Por exemplo, o caso ali de queda livre, né, principalmente para distâncias bem próximos aí da superfície, a gente vai observar então que a força que vai estar atuando nesse corpo para produzir então aquele movimento vai ser a força-peso. E nesse caso, né, eu tenho situações em que o centro de gravidade ele vai ser coincidente com o centro de massa. Mas isso não é sempre verdade. Tá? Ou seja, em alguns casos, né, eu vou ter ali centro de massa igual ao centro de gravidade, mas em muitas situações isso daí não vai ser verdade. Tá? Embora na grande maioria dos casos centro de massa coincide com centro de gravidade, isso daí não é verdade. Algumas situações que a gente pode exemplificar disso é quando eu tenho, por exemplo, um corpo muito extenso, por exemplo, uma nave espacial. Essa nave, então, ela está muito longe da superfície da Terra, e nesse caso em particular, então, eu vou ver que a força-peso que vai estar atuando nela vai estar atuando em um ponto um pouco diferente do que estaria atuando, por exemplo, né, o centro de massa daquela aeronave. Tá? Isso porque, até mesmo à medida que o corpo vai se distanciando da Terra, eu tenho uma alteração ali da força gravitacional, o que implica também que eu tenho aí que a força-peso vai ter, né, uma diferenciação de pontos que vão estar atuando ali ao longo do meu corpo, fazendo então com que eu tenha ali, né, uma diferença entre centro de massa e centro de gravidade. Tá? Mas, pela nossa felicidade, na grande maioria das vezes, principalmente o tratado aqui nesse curso de Física 1, a gente vai ter aí os dois pontos coincidentes, tudo bem? Existem várias formas de se determinar ali o centro de massa, né, o centro de gravidade de um corpo. Uma delas a gente já demonstrou que seria por meio das equações número 1 ou equação número 2 ali, tá? Ou seja, calculando numericamente, sabendo a massa de cada partícula que compõe ali o meu corpo, ou então a forma geométrica com que a massa é distribuída ao longo do meu corpo, ali para calcular por meio da integral. Bem, existem outras formas que são as formas empíricas, ou seja, eu tenho ali já o meu corpo, eu quero então experimentalmente determinar então aonde seria então o ponto onde se encontra o centro de massa, e nesse caso o centro de massa a gente vai ter então o ponto de equilíbrio desse corpo. Uma das metodologias que a gente pode aplicar é a descrita aqui. Vamos supor que eu tenho aqui um triângulo com as seguintes razões aqui entre os seus vértices, e eu faço o seguinte: em um dos vértices desse triângulo aqui, eu seguro ele pela ponta, e segurando ele de tal forma que ele consiga se movimentar livremente por um eixo imaginário que eu tenho aqui, né, no vértice A, tá? Ele vai então distribuir a sua massa, né, espacialmente, de tal maneira então que eu tenha ali uma forma específica desse corpo. Bem, eu coloco então junto ao vértice onde eu tenho ali o eixo que permite rotacionar esse meu objeto, eu coloco um pequeno fio de prumo. Tá? Então, fio de prumo, para quem não sabe, é aquele fio aonde eu tenho em uma das extremidades dele uma pequena massa. Tá? E esse fio de prumo, então, ele consegue sempre ter um alinhamento, né, perpendicular à superfície próxima aonde ele estiver localizado. Tá? Então eu coloco aqui uma ponta do meu fio de prumo no eixo A, e aí então a ponta com a massa dele aqui vai indicar aqui
perpendicular ao meu eixo horizontal. Desta forma, então, eu traço aqui, né, uma linha, né, exatamente em cima da linha do meu prumo, tendo então uma linha de referência que define para a gente aí o primeiro eixo que vai permitir a gente encontrar ali, né, a posição desse centro de massa. Eu troco a posição aqui do eixo que permite a rotação do meu corpo, por exemplo, segurando no vértice B do meu triângulo. Novamente ele vai ter uma forma específica por conta disso. Eu coloco novamente a ponta do meu fio de prumo aqui e ele de novo vai ficar perpendicular à minha horizontal, e assim então eu tenho aqui uma segunda linha de referência, né, que ele vai obviamente cruzar com a primeira linha imaginária que eu tinha anteriormente. Repito esse mesmo processo segurando esse triângulo aqui agora, por exemplo, pelo eixo, pelo vértice C, tá? Com um eixo aí imaginário. Novamente ele vai ter uma distribuição da sua forma geométrica ali espacialmente distinta do que ele teve nas duas formas anteriores. E de novo colocando aqui o meu fio de prumo e passando uma linha aqui imaginária para esse sistema, a gente vai ter então ali 3 linhas que vão se encontrar ao longo desse corpo, nessa situação que eu tenho aqui na figura D. E agora então a gente pode ver que no cruzamento dessas 3 linhas eu vou ter um ponto em comum, tá? Que vai ser justamente o meu centro de massa, ou seja, o ponto aonde estaria concentrada toda a massa desse meu triângulo que eu tenho aqui. E coincidentemente, nesse caso aqui, como o meu centro de massa está dentro da minha figura, se eu conseguisse colocar aqui um preguinho aqui apoiado justamente nesse ponto aqui do meu triângulo, eu conseguiria fazer com que esse triângulo mantesse o equilíbrio horizontal dele, né? Tendo então uma situação ali que eu tenho coincidência do meu centro de massa com o centro de equilíbrio do meu corpo. Mas existem situações aonde também isso daí não vai ser verdade, ou seja, o centro de massa nem sempre vai coincidir com o centro de equilíbrio. Isso porque muitas vezes o centro de massa pode estar localizado fora da minha figura. É o caso que eu tenho, por exemplo, aqui, aonde eu tenho a situação aqui de um pequeno quadro com as seguintes dimensões aqui dos seus segmentos, né? AB 15 centímetros, BC 20 centímetros, eu consigo definir aqui esse meu esquadro. E utilizando a mesma técnica que foi utilizada anteriormente, eu vou tentar determinar aqui também como que vai ser o centro de massa. Então eu seguro ele aqui pelo vértice A, passo meu prumo e passo a minha linha imaginária. Seguro pelo vértice B, passo meu prumo, outra linha imaginária. Seguro pelo meu vértice C, né? Passo o meu fio de prumo e tenho aqui a minha terceira linha imaginária. O cruzamento dessas 3 linhas, elas vai indicar para mim aqui a posição do meu centro de massa. Então, se eu fosse estudar o movimento desse corpo, né, eu estudaria então levando em consideração esse ponto aqui em particular, que seria aonde estaria concentrado toda a massa desse meu esquadro aqui nesse caso. No entanto, como a gente pode observar, o meu centro de massa está localizado fora da minha figura, tá? Ou seja, ele não está contido dentro da minha figura. E por ele não estar contido dentro da minha figura, obviamente eu não teria um ponto de apoio, e nesse caso, então, em particular, eu não tenho o meu ponto de equilíbrio coincidindo com o meu centro de massa, até porque eu não terei ponto de equilíbrio aqui para essa figura, o que então faz com que nem sempre eu possa descrever o centro de massa como centro de equilíbrio do meu corpo, tá bom? Pode ter situações que eles vão ser coincidentes, mas existem muitas situações que não irão coincidir. Esse é um exemplo deles. Existem situações também que o centro de massa ou centro de gravidade ele pode ser alterado de acordo com a posição do corpo. Um caso bem específico disso é o caso quando eu estou tratando aí, de corpos biológicos, por exemplo, o corpo humano, aonde então, devido à nossa possibilidade aí de movimentar os membros do nosso corpo, a gente consegue, de uma certa forma,
tá mudando constantemente aí o meu centro de massa ou centro de gravidade. É preciso destacar também que existe uma grande diferença entre o centro de massa entre um homem e uma mulher, tá? Então, por exemplo, para o caso aqui do homem, né, o centro de massa dele vai estar localizado um pouco mais acima, né, próximo do umbigo ali. Isso porque, no caso do homem, a maior concentração de massa dele vai estar na parte superior, ou seja, peitoral, os músculos de bíceps e tríceps, tá? Que é geralmente a proporção designada aí para o homem, enquanto para a mulher ele vai ter uma concentração de massa na parte inferior. Isso devido a mulher ter uma maior concentração de massa nos quadris e geralmente aí nos quadríceps, as coxas, né? Que são na grande maioria das mulheres ali uma quantidade de músculo muito maior do que no homem. Isso faz então com que uma concentração de massa esteja na parte inferior e consequentemente ali eu vou ter o meu centro de massa ali um pouco abaixo do umbigo para o caso da mulher, tá? E como eu disse, esse centro de massa aqui, né, eu descrevo ele quando eu estou falando ali, né, que o ser humano ele vai estar em pé. Se agora a situação desse ser humano aqui ela mudar, por exemplo, quando ele sentar ou se agachar, ou qualquer movimento que ele tiver dos membros do corpo dele, vai fazer com que ele altere esse centro de massa. Isso então define para a gente que esse centro de massa ou centro de gravidade ele se torna dinâmico de acordo com os movimentos. Tá? Então, se você imaginar, por exemplo, aí um atleta ginasta, né, fazendo então todos aqueles movimentos que ele faz lá, ele está constantemente alterando ali o seu centro de gravidade e com isso então ele consegue ali ter também uma alteração do seu ponto de equilíbrio, tá forçando então esse processo aí dessas acrobacias que ele acaba fazendo ali, ele ter que exercer uma certa força para compensar essa diferença que eu tenho ali de equilíbrio devido ao meu centro de massa, tá bom? A gente pode brincar um pouquinho com isso daí, fazendo alguns experimentos, né? Isso daí você pode reproduzir facilmente aí na sua casa. E da seguinte forma, a primeira demonstração que eu tenho é esse caso aqui em particular, tá? Que é você tentar ficar em pé, né? Apoiado somente nas pontas do seu pé. Se você tentar fazer isso daqui, né, longe de qualquer tipo de objeto ali, é relativamente simples para a grande maioria das pessoas ficar nas pontas do pé ali e ainda por cima manter aí o seu equilíbrio. No entanto, isso daí se torna praticamente impossível você ficar nas pontas do pé se você se encostar de frente para uma parede, com os pés encostados na parede e a cabeça também encostada na parede, e nesse processo você tentar ficar nas pontas do pé. Tá? Vocês verão que esse processo ele acaba sendo impossível de se realizar. Isso porque, nesse caso, quando você não está apoiado em nada, a hora que você fica em pé, você tem um deslocamento aqui, né, do seu tórax e sua cabeça, ligeiramente para frente, compensando dessa forma esse deslocamento que você teve ali do seu centro de massa, tá, para tentar manter o equilíbrio desse corpo. Tá? Uma vez que quando você está com a cabeça aqui encostada na parede, né, se você tentar ficar de pé ali, você não consegue compensar esse processo, então acaba sendo então um movimento aí que é impossibilitado de ser feito, justamente porque você não consegue compensar esse deslocamento, né, esse centro de massa dinâmico que você tem ali. A segunda situação é uma situação onde você está em pé, né, com uma das pernas e levanta a outra perna. Esse processo também é um processo relativamente simples de você fazer. Você consegue mesmo assim manter o equilíbrio do seu corpo. No entanto, essa situação aqui se torna impossível, uma vez que você encoste aqui a lateral do seu pé numa parede e o seu ombro na parede e tentar levantar a sua perna oposta, que não está apoiado ali na parede. Se você tentar fazer esse processo, você vai ver então que você começa aí um processo de queda,
né? Justamente porque você não consegue, novamente, ter um equilíbrio aí do seu corpo. Tá? Isso porque quando você faz esse tipo de movimento aqui, né, distante da parede, né, como a gente pode observar aqui, eu tenho um deslocamento da cabeça e do ombro, né, da pessoa para o lado oposto da perna com qual ele levantou. Tá? Então esse movimento aqui, natural que é feito por nós, é justamente para compensar, né, esse deslocamento de massa que eu tive da minha perna ali, fazendo então com que eu tenha aqui meu centro de massa ainda descrito dentro do nosso corpo. Tá? Situação que é impossível quando estou encostado aqui na parede, porque justamente eu não consigo fazer essa compensação que é feita naturalmente aí para o nosso corpo. O terceiro caso é o caso então de você agachar aqui, tentar encostar as mãos no pé. Também é um movimento aí bastante simples, sem muita dificuldade. No entanto, você só consegue isso se você não tiver nenhum apoio atrás de você. Se você encostar suas costas, né, e as pernas ali numa parede e tentar fazer esse movimento, ou seja, encostar as mãos nos pés, você vai ver que você vai ser de novo lançado para frente, ou seja, você não consegue ter equilíbrio nessa condição. Isso porque, devido aí à mudança do centro de massa dinâmico, tá? Quando você então executa esse movimento aqui longe da parede, a gente pode observar aqui que eu tenho o deslocamento do meu quadril para trás dos meus calcanhares, compensando então essa alteração da distribuição de massa do meu corpo e mantendo novamente aí, o equilíbrio. Tá? Portanto, essa situação aqui é uma situação bastante interessante aí para demonstrar esse centro de massa. Por último, uma brincadeira aí bem legal de ser feita é justamente aí para diferenciar ali a questão do centro de massa entre o homem e uma mulher. Esse é um tipo de movimento que só vai ser possível para as mulheres e não para os homens. Tá? Então, imagina essa situação, uma mulher fica de joelhos, ela coloca aqui o cotovelo dela também perpendicular aqui ao solo, formando um ângulo de 90 graus entre o braço e o cotovelo, e na pontas da mão dela, né, dos dedos dela, ela coloca uma pequena caixa de fósforo. Definida então essa posição ali, para ela posicionar a caixa de fósforo, ela coloca as mãos para trás das costas e depois ela empurra ali com o nariz a caixa de fósforo. Tá? A mulher consegue fazer esse tipo de movimento sem cair, ou seja, ela derruba a caixa de fósforo com o nariz sem ser lançada para frente, enquanto os homens eles não conseguem fazer esse tipo de movimento. Justamente pelaquela situação que eu falei, o centro de massa dos homens geralmente está localizado um pouco acima do umbigo ali, e nesse caso, então, como ele teria a maior concentração de massa na parte daqui do peito, cabeça e braços, né? Faria então com que, nesse caso aqui, ele pendesse para frente, ou seja, caindo ali. Enquanto para a mulher, que tem uma concentração da sua massa para a parte de trás, né, ela consegue então compensar esse equilíbrio, ou seja, o centro de massa dela deslocado um pouco mais para trás, nesse caso aqui, e ela ainda mantém um equilíbrio para essa situação. Bem? Então, quem quiser ali pode tentar realizar aqui essas experiências, né, e ver aí como que se comporta o deslocamento aí do meu centro de massa dinâmico. Toda vez que estamos estudando também o movimento ali, uma coisa que é importante a gente fazer análise é em função da energia associada àquele tipo de movimento. A gente já viu em casos anteriores ali, quando estava falando de trabalho e energia, conservação da energia mecânica, que eram ferramentas muito importantes para o estudo do movimento. Nesse caso, se eu estou fazendo aproximação ali da distribuição de massa de um corpo em um único ponto, ou seja, no centro de massa, eu preciso também entender como que se comporta a análise da energia quando estiver falando ali no meu centro de massa. Tá? O primeiro caso, então, que a gente vai começar a abordar é o caso da energia potencial gravitacional de um sistema, nesse caso aqui, um sistema de múltiplas partículas. Então, supondo então a energia potencial de um sistema de partículas
né, ou seja, de várias partículas nesse caso, vai estar sobre a ação de um campo gravitacional uniforme, ou seja, essas partículas elas vão estar numa proximidade suficiente aí da superfície terrestre, de tal maneira que a força gravitacional atuando em cada uma delas seja a mesma. Tá? Nesse caso, então, coincide que a energia que teria o sistema, se toda a massa fosse concentrada nesse centro de massa. Tá? Ou seja, ao invés de eu ficar fazendo análise da energia gravitacional em cada partícula, tá? Eu posso fazer uma análise da energia gravitacional equivalente atuando somente no centro de massa da minha partícula, o que facilita bastante aí os cálculos para a gente, porque eu só tenho uma relação matemática a ser considerada. Para chegar então nessa relação de quanto que vai valer essa energia potencial ali no centro de massa, tá? Eu vou expressar ele da seguinte maneira: minha energia potencial vai ser então a energia potencial relativa a cada partícula que eu tenho no meu corpo, ou seja, a massa m1 vezes a aceleração da gravidade vezes a altura que cada partícula desse corpo tiver em relação ao solo, desde a primeira partícula até a enésima partícula que conter nesse sistema. Como a aceleração da gravidade aqui vai ser um termo comum a essa somatória, eu posso tirar ela fora da somatória, né, colocando em evidência, então fica a aceleração da gravidade igual a somatória de MI/HI. Se eu fazer uma análise desse termo, dessa somatória aqui para essa energia potencial, eu posso traçar uma relação com o centro de massa que a gente vem estudando até o momento. Ou seja, eu tenho a massa e eu tenho aqui uma altura específica. Se eu fosse fazer então a análise do centro de massa para esses várias partículas em relação à altura dela, eu teria então que a massa total do meu sistema vezes a altura que se encontra no meu centro de massa vai ser exatamente igual à somatória de MI/HI de 1 e igual a 1 até a enésima partícula que eu tiver nesse sistema. Tá? Então, o que eu tenho aqui nessa somatória nada mais é do que a relação do meu centro de massa. Se eu passar, então, esse termo aqui para essa relação que eu tenho aqui anteriormente, eu vou chegar, então, que a minha energia potencial gravitacional no centro de massa, né, U, vai ser igual, então, à massa total do meu sistema vezes a aceleração da gravidade vezes a altura no centro de massa do meu corpo. Ou seja, eu só preciso de uma única altura ali para calcular essa energia potencial gravitacional, facilitando bastante a análise do meu problema. Então, a equação número 3 é a primeira relação que a gente tem ali para a energia potencial, nesse caso em particular aqui do centro de massa. Bem, o objetivo que a gente traçou então até agora ali de estudar o movimento a partir do centro de massa é justamente para facilitar a análise, né, e tirar complexidade ali da distribuição de massa de um determinado objeto. Um caso que em particular aqui que a gente pode citar é o caso dessa figura aqui. Imagina que a gente tem um martelo e eu estou lançando esse martelo aqui em um comportamento ali do lançamento de um projétil. Tá? Quando eu lanço o meu martelo, obviamente meu martelo aqui ele tem uma distribuição de massa irregular, sendo que eu tenho uma concentração de massa aqui muito maior na cabeça do meu martelo do que no cabo. Tá? Sendo assim, então, eu vou ter que o centro de massa do meu martelo ele vai estar muito mais próximo da cabeça do martelo do que da extremidade oposta do cabo desse martelo. Tá? Mesmo assim, quando eu jogo esse martelo, eu vou ter que o movimento que ele vai descrever é um movimento bastante complexo. Ele vai girar sobre um próprio eixo, além dele descrever aqui um movimento também de translação aqui, que teria um comportamento de uma parábola. Para descrever esse tipo de movimento, então, considerando um ponto específico aqui do meu corpo, daria muito trabalho. Por exemplo, se eu quisesse estudar esse movimento, levando em consideração aqui a extremidade de baixo aqui do cabo do meu martelo. Como a gente pode observar aqui na minha figura, eu tenho que esse cabo aqui ele tem diferentes posições e a trajetória que essa ponta de cabo vai descrever é uma trajetória aqui bastante complexa. Ela acaba fazendo meio que um looping aqui
e voltando novamente. Então eu teria aí uma dificuldade muito grande para fazer a análise desse tipo de movimento. É muito mais conveniente a gente fazer então essa análise do ponto de vista do centro de massa. Então, uma vez que eu determino aqui o centro de massa do meu martelo, tá? Independente do movimento que ele for fazer, ou seja, ele vai girar sempre em torno desse centro de massa, eu fazendo então o estudo levando em consideração o centro de massa, eu consigo descrever aqui muito facilmente a trajetória de translação dele, né, que vai ser descrita aqui por uma parábola. E nesse caso em particular, a gente recorre então às relações lá do movimento então de lançamento de projétil, né, para fazer o estudo aqui da trajetória para o caso desse corpo, que é um martelo aqui que tem um comportamento aí, né, muito complexo do seu movimento. Esse então é o principal papel que a gente tem de utilizar o centro de massa para aplicar no estudo do movimento de um corpo. Bem, sendo assim, né, uma vez que eu estou tratando aí do movimento desse corpo, eu preciso não só da posição dele, mas eu preciso também determinar outras variáveis como velocidade e aceleração. Então, para encontrar a velocidade que estaria atuando ali no meu centro de massa, tá? Eu posso então pegar a equação número 1 que a gente tinha lá, que era aquela somatória de todas as massas do corpo vezes a posição dele, né? E nesse caso em particular, a gente vai levar então em consideração que tem um corpo ali com várias partículas que tem uma massa muito pequena, né? Ou seja, eu vou ter então massas pequenas e vou ter então posições, né, os vetores, posições de cada uma dessas partículas, dr também muito pequena. Considerando então a variação dessas posições ao longo do tempo, eu posso então derivar os dois lados daquela equação número 1, ou seja, vou ficar m dr do centro de massa dt. Para cada partícula eu teria m1 dr1 dt mais m2 dr2 dt até a enésima vetor posição que eu tiver, a enésima massa que eu tiver ali, e de tal forma que uma equação geral para descrever esse tipo de comportamento da velocidade seria então função da somatória das massas mi, da derivada do vetor posição ri, dt de igual a 1 até a enésima partícula que eu tiver nesse sistema. Então, do lado esquerdo aqui, dr da posição do centro de massa vai ser nada mais, nada menos do que a velocidade do meu centro de massa. Portanto, eu tenho que a massa total vezes a velocidade do centro de massa vai ser igual à somatória das massas vezes a velocidade individual de cada uma das partículas que eu tiver nesse sistema. Então, a equação número 4 aqui permite a gente determinar, então, a velocidade no centro de massa para a minha partícula. Uma vez, então, que eu tenho ali a minha velocidade, eu posso ter um corpo com um movimento uniforme, ou seja, velocidade constante, mas eu posso também ter um corpo uniformemente variável, ou seja, com velocidade variável, o que implica que ele tem aceleração. Nesse caso, eu também preciso determinar a aceleração que vai estar contida no meu centro de massa. E ela pode ser determinada utilizando, então, a definição de aceleração, ou seja, derivada da velocidade em função do tempo. Nesse caso, então, eu vou derivar a minha equação número 4, que é a velocidade, em relação ao tempo, para determinar essa aceleração. Então, eu teria que a massa do meu sistema total é a derivada da velocidade em função do tempo, ou então a massa m1 dv1 dt mais m2 dv2 dt, e assim por consequente, seria nada mais nada menos do que a somatória de m1 dvi dt de igual a 1 até a enésima partícula desse sistema. Nesse caso, então, eu teria então que a massa total vezes a aceleração do centro de massa seria igual à somatória da massa vezes as acelerações individuais de cada uma dessas partículas. A equação número 5, então, permite ali a gente determinar a aceleração contida dentro do meu centro de massa, obviamente, se o meu corpo tiver ali um movimento uniformemente acelerado. Esses conceitos, então, que a gente chegou ali da equação número 5, eu posso fazer, então, a análise que a gente chegou
a nossa segunda lei de Newton, ou seja, a massa vezes a aceleração. Uma vez que a massa total do meu sistema vezes a aceleração pode ser descrita pela somatória, né, da massa vezes a aceleração no centro de massa, eu vou ter então que ele vai ser igual a força resultante, ou somatória de todas as forças atuando no meu sistema no centro de massa. Nesse caso, a força resultante total do meu sistema vai ser igual a massa total vezes a aceleração atuando no meu centro de massa, ou seja, eu tenho nada mais, nada menos aqui do que a minha segunda lei de Newton expressa na forma, né, do centro de massa. Então, a equação número 6 é a nossa segunda lei de Newton em função ali da aceleração no centro de massa. Bem, o centro de massa então desse sistema então se movimenta uma partícula com massa emão, onde essa massa emão vai ser a somatória de todas as massas que comporta ali no corpo, tá? E vão estar sob uma influência de uma força externa resultante, ou seja, que vão ser a força que vai estar atuando ali no meu centro de massa, seria o equivalente à força que vai atuar em todo esse sistema, tá? Sendo assim, então, a gente também pode fazer análise dessa relação, levando em consideração a variação da quantidade de movimento sofrida por esse corpo no centro de massa. Então, a quantidade de movimento linear, ela pode ser descrita também analisando aí a variação que eu tenho da velocidade desse corpo em função do tempo, né? A quantidade de movimento linear, se a gente for lembrar lá da equação da aula de dinâmica que a gente fez há alguns dias atrás, né, a gente tinha então que o momento linear P de uma partícula é definido pelo produto da sua massa pela velocidade. Então, a definição que Newton dava para a quantidade de movimento linear, P era o produto da massa vezes a velocidade desse sistema. Como a velocidade é uma grandeza vetorial, ou a quantidade de movimento linear também vai ser uma grandeza vetorial e vai ser ditada aqui a direção e o sentido pela velocidade do meu corpo, tá? Sendo assim, então, o momento linear tem a mesma direção e sentido da velocidade resultante ali do corpo. A segunda lei de Newton, como a gente descreveu na aula de dinâmica, a gente pode obter ela derivando essa equação número 7 em função do tempo. Nesse caso, então, eu vou derivar o momento linear em função do tempo, ou seja, dp dt. Vai ser a mesma coisa que P é mv, né? Então a derivada de mv dt. Como a massa é uma quantidade aí que não depende do tempo, eu posso tirar fora da minha derivada, então vai ficar mv dt e dv dt. A gente sabe que é aceleração, então nesse caso eu tenho aqui que ma é igual a dp dt, e ma é a força, então a força resultante é igual a dp dt, estaria atuando ali no meu corpo, tá? Se eu levar então em consideração ali novamente o meu centro de massa, obviamente então eu vou ter descrito ali o meu momento linear que vai estar atuando aí nesse sistema de múltiplas partículas. Então, o meu momento total do meu sistema vai ser igual então à somatória dos momentos individuais de cada partícula, né? Desde a partícula I até a enésima partícula desse sistema. Ou seja, o meu momento total vai ser igual à somatória dos momentos individuais de cada partícula. Nesse caso, então, de acordo com a equação número 4, a gente pode escrever o momento do sistema descrevendo o seguinte: o momento do meu sistema vai ser igual à somatória de MI VI. A equação número 4 ela exprimia justamente que a velocidade era a velocidade que estaria atuando no meu centro de massa. Então, o momento linear total do meu sistema vai ser a massa total do meu sistema vezes a velocidade que está atuando no centro de massa de um sistema extenso. Então, a equação número 9 aqui define de forma mais geral o momento linear aplicado aí para um corpo extenso. Novamente, eu posso então chegar a partir dessa situação ali para o corpo como um todo, para a força resultante total atuando ali nesse corpo, ou seja, a força resultante que estaria atuando ali no meu centro de massa. Para isso, então, eu vou derivar
a minha equação número 9, né? Como a gente sabe, a derivada do momento linear em função do tempo define a força. Então eu vou pegar aqui dp do sistema em relação ao tempo, vai ser igual a massa total do corpo vezes a derivada do centro de massa, que era como a gente descreveu lá na equação anterior, a equação número 9. Então, a derivada da velocidade no centro de massa em relação ao tempo. E derivando, então, essa velocidade, a gente vai ter a aceleração no centro de massa. Portanto, a gente chega aqui que a força, ou a somatória de todas as forças atuando no meu corpo, né, vai ser igual, então, à derivada do momento linear total do meu sistema em relação ao tempo. Então, a equação número 10 aqui define, então, o momento linear total do meu sistema para um sistema ali composto de várias partículas, levando em consideração o centro de massa do movimento dessas partículas. Tá? Existe então a possibilidade ainda que ao longo do meu sistema todas as forças resultantes que estiverem atuando sobre ele, tá, sejam nulas. Tá? Nesse caso, então, eu tiver todas as forças atuando ali, não levar a um movimento em particular, vou ter então a situação que a taxa de variação da quantidade de movimento total desse sistema também vai ser nula. Ou seja, se eu não tenho força atuando, significa que a variação do momento linear também foi nula nesse sistema. De tal maneira, então, que toda a quantidade de movimento total desse sistema aqui, ela permaneceu constante. Ou seja, ela não teve nenhuma alteração. Aí eu posso ter forças aplicadas para todos os lados, mas como a força resultante total vai ser nula, eu vou ter também momento linear para todos os lados, mas o momento linear total dele é nulo, portanto, ele se conserva. Ou seja, o momento total do meu sistema, somatória de m e vi, ou seja, soma de todas as massas vezes a velocidade atuante no meu centro de massa. Se a velocidade ali é nula, ou seja, ele vai ter então que o momento é constante. Esse princípio aonde então que eu não sofri variação da quantidade de movimento de todo o meu sistema, ou seja, eu tive uma conservação desse sistema ali, tá? É conhecido também como a lei da conservação da quantidade de movimento linear. E aqui a gente chega então à segunda lei de conservação que a gente tem na física. A primeira foi a conservação da energia mecânica e nessa vez aqui agora a gente está tratando ali da conservação da quantidade de movimento linear, tá bom? Bem, o que eu posso interpretar então desse processo? Se eu tiver então que a somatória de todas as forças atuantes em um sistema permanece nula, a quantidade de movimento total do sistema permanecerá constante. Nesse caso, então, se eu tiver aqui situações onde dois corpos aí vão estar se movimentando e eu posso ter a transferência de momento de um corpo para o outro, eu vou ter então que, antes de você ter essa transferência de momento, né, a soma total dos momentos lineares de todos os corpos e após houver uma transferência da quantidade de movimento linear desse corpo, eu vou ter também que a quantidade total, né, de movimento linear desse corpo vai ser igual ao que eu tinha antes. Portanto, nesse caso, né, somando um com o outro, obviamente em direções opostas, o total vai ser um momento linear nulo, ou seja, eu tenho conservação desse momento linear. E nesse caso, então, eu obedeço o princípio da conservação do momento linear aplicado ao meu sistema. Chegamos então aí ao final de mais uma aula. Nessa aula, então, a gente avançou bastante aí com novos conceitos aí de física e a gente vai tratar melhor de como aplicar esses conceitos aí para a resolução de exercícios em uma próxima aula. Então eu vou ficando por aqui, agradecendo para vocês a paciência que vocês tiveram até esse momento aqui. Vou deixar no final aí deste vídeo a sugestão de mais 2 videoaulas aí para vocês acompanharem ali. E a gente se vê então numa próxima oportunidade. Até mais!